partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Doutor Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, um programa do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. E hoje nós queríamos fazer uma homenagem toda especial ao Dia do Mestre, ao Dia do Professor. Nós queríamos, antes disso, comunicar e lembrar a todos os nossos ouvintes da nossa campanha do glaucoma, que vai acontecer no dia 31, agora, sábado, portanto, a partir das 9 horas da manhã até as 13 horas, quando estaremos fazendo os exames do glaucoma, né? Inteiramente gratuito, ali na rua Dr. Miguel Detz, 35, esquina com a rua Dr. Nelson de Saerpa, antiga João Pessoa. O atendimento é inteiramente gratuito. Lembramos a todos que compareçam para fazer esse exame do glaucoma, que será um exame especialíssimo. Muito bem, é inteiramente gratuito, hein? Ninguém paga nada, é o corpo clínico da Clínica de Olhos do Dr. Tanuri, é ali no Instituto Oftalmológico de Petrópolis. Então, Instituto de Olhos de Petrópolis. Então, todo mundo lá, vamos participar desta campanha, porque é uma oportunidade de nós detectarmos se, porventura, a pessoa é ou não portadora do glaucoma. Iniciando a nossa homenagem hoje ao Dia do Professor, nós gostaríamos de nos desculpar com os nossos ouvintes. Nós anunciamos que entrevistaríamos hoje o professor Roberto Francisco, mas infelizmente aconteceu um infausto na vida aí do mestre Francisco, perdeu a sua filha prematuramente, a Neuza. Ela está lá em cima com o Papai do Céu, descansando, e o nosso mestre infelizmente não pôde comparecer. Mas nós não vamos deixar nossos ouvintes decepcionados, não. Antes, porém, eu queria fazer aqui uma ligeira mensagem aos professores, uma mensagem de agradecimento. Professor, obrigado por fazerem do aprendizado não um trabalho, mas um contentamento. Por fazerem com que nos sentíssemos pessoas de valor. Por nos ajudarem a descobrir o que fazer de melhor e, assim, fazê-lo cada vez melhor. Obrigado por afastarem o medo das coisas que pudéssemos não compreender, levando-nos, por fim, a compreendê-las. Por resolverem o que achávamos complicados. Por serem pessoas dignas de nossa total confiança e a quem podemos recorrer quando a vida se mostrar difícil. Obrigado por nos convencerem de que éramos melhores do que suspeitávamos. Parabéns, mestres. Muito bem. Agora nós vamos ouvir, ainda que por telefone, a nossa querida mestra dos meus tempos de ginásio. Bom dia, professora Carmen Felicetti. Bom dia, Paulo Jafroá, meu querido, saudoso aluno. Eu tenho muita saudade daqueles tempos, viu? Muito bom, Foi a coisa melhor que eu fiz na minha vida, até hoje. Nada, você foi uma excelente secretária de Educação. E o governo de Petrópolis sabe disso e reverencia a sua atuação, como também foi uma excelente vereadora combativa, fundadora da Associação Petropolitana dos Professores, né? Mas coisas que ficaram um pouco no passado. Mas isso daí foi, assim, consequência, né? Consequência, né? Mas assim, eu comecei a dar aula com 15 anos, né? Certo. Aos 15 anos já dava aula. Aliás, eu já dava aula para minhas bonecas. É uma coisa que já veio, assim... Já é inato, né, cara? Eu já nasci. Se não fosse professora, eu tinha que ser professora. Como despertou em você a vontade de ser professora, cara? Não, é como eu estou te falando. Eu me lembro de botar minhas bonequinhas assim... E ficar dando aula para minhas bonequinhas. E quando eu fui para o colégio, para o grupo escolar, que eu estudei
sempre colégio público. Eu só fui para faculdade particular, porque só tinha faculdade particular aqui naquela época e meu pai não me deixava sair debaixo da asa. Mas eu só estudei mesmo em colégio público, grupo escolar, essas coisas. E eu, quando cheguei em sala, eu me lembro do meu primeiro dia de aula, eu cheguei, havia assim um desenho de uma menina num balanço e escrito embaixo uma coisa que eu não sabia o que era, né? Havia um código assim embaixo, mas depois eu descobri que estava escrito balanço e embaixo a sílaba ba, balanço, ba. Então, desde que eu vi aquilo, eu já fiquei encantada. Aquele ambiente de escola, assim, o primeiro dia, a minha professora, que foi maravilhosa, alfabetizadora, aquilo tudo começou a me encantar. Eu vi que era ali que era a minha praia. Certo. Eu desde pequenininha, desde sempre. Aí eu botava as bonequinhas, dava aula para as bonequinhas. Eu nasci já com esse... Acho que já trouxe. Já é um dom, né? É inato, né? Eu não sei se é dom, mas pelo menos é uma vontade, a certeza de que era o que eu queria fazer. Tanto que eu fiz direito, fui, modéstia à parte, fui uma excelente aluna, fui a oradora da turma e tal, e nunca desenvolvi, acho lindo, meus netos são advogados e tal, mas eu era O magistério professora. falava mais alto, né? Sempre. O que motivou você a escolher a profissão na atuação da área de português? Olha, sempre gostei de escrever, tanto que eu continuo até hoje. Faz parte, inclusive, da Academia Metropolitana de Educação. Sempre gostei, sempre fui ligada à literatura. Gostei sempre muito de ler, desde pequena eu leio muito e consequentemente, por gostar da língua e por gostar de ler, e minha mãe também era uma pessoa culta, a mamãe tem até livro publicado e tudo também, e ela declamava poemas para mim, ela sabia uma opção de poemas de cor, ela declamava, ela tinha em casa muitos livros de literatura, muito poeta. E, quer dizer, eu fui criada, assim, muito estimulada nesse sentido. E gostava de escrever, e minhas redações sempre eram muito bem aceitas pelos professores. Aliás, suas aulas eram excepcionais. Eu agora, fazendo um flashback aqui rápido, me lembro do Paulo Sérgio Magacho fazendo declarações a você. Em plena aula de português. Realmente a gente se lembra de determinadas coisas assim que vem lampejos às vezes, né? Aliás, não foi o Paulo César, não, era Romildo, se eu não me engano, o nome do aluno. Que era muito engraçado. E a gente se lembra realmente de determinados flashes que passam pela cabeça da gente. Era interessante, porque eu comecei a dar aula muito novinha, Muito nova, exato. Eu era muito novinha e tinha cara de muito novinha. Também. Porque às vezes a gente tem aquela pose, aquela coisa. Não, eu tinha cara de menina. E o pessoal mesmo. comentava sempre, os óculos da Carmen combinando com as roupas. As meninas comentavam sempre. A sua elegância, a sua performance dentro de sala de aula. Né? Meu Deus. Isso era muito legal. A profissão de professor afetou sua vida particular, Carmen? Olha, não, eu acho que... Bom, de qualquer maneira, porque foi assim, né? Comecei a dar aula, me casei, eu já era professora. E aí, o marido, né, naquela época, muito mais machão do que hoje em dia, aquelas histórias todas de que, você tem que sair, não precisa disso, não quero, tá bom. Assim que eu começar o ano, que eu casei nas férias, casei em janeiro. Quando começarem as aulas, eu peço para sair. Tá. Aí as aulas começaram, eu falei,
eu estou aqui, não estou fazendo nada, deixa eu ir e tal. Ainda era o tempo do deixa eu ir, né? Porque hoje em dia a gente não vai tá nem aí e não isso, pergunta. Mas aí ainda era o tempo do deixa eu ir, isso é há mais de 50 anos atrás. Aí, tá bom, então tá. O dia que eu ficar grávida, eu paro. Aí fui. Aí fiquei grávida. Aí falei, poxa, grávida não é doença. A criança está dentro de mim, eu posso ir com ela para lá, para cá, não tem problema. O dia que a criança nascer, eu paro. Eu sei que eu fui nessa enrolação, entendeu? E foi ótimo, porque eu acho que chegou num ponto que a pessoa desistiu, viu? Não adiantava remar contra a maré. Contra essa vocação não adianta eu lutar. Exato. E sala de aula no início da sua profissão, você disse que começou muito jovem, foi verdade mesmo. Você teve alguma dificuldade? Não. Eu peguei uma época, Gefroá, diferente da de hoje. Eu não sei, eu vejo muita coisa, assim, vejo na televisão, nos jornais, de alguns colegas que ainda estão atuando contarem, que a gente fica assustado, não é? Eu sou daquele tempo, você sabe, quando a gente entrava em sala, os alunos levantavam. Exatamente, né? exatamente. Havia um respeito. Eu tinha toda a liberdade com meus alunos, eu brincava, a gente tinha aulas alegres, verdade. não havia nenhuma repressão, nada disso, mas havia um clima havia o respeito, de respeito, né? De consideração mútua, consideração, tanto que até hoje, né, esses alunos meus são todas pessoas tão queridas e eu recebo mensagens no celular, no WhatsApp, nessa coisa. No dia dos professores eu recebi tanta mensagem, recebi mensagem de gente até que eu tive que fazer tive que dar tratos à bola para poder lembrar, falar, aonde foi, em que colégio. Eu lembrava, assim, da pessoa, mas não localizava a turma, o colégio, porque foram 28 anos dando aula, né? Não é fácil. E eu dei aula em quase todos os colégios. Eu dei aula no Santa Catarina, que não é mais colégio, no Santa Isabel, no Liceu, no CENIP, no estadual, né, Carmen? No ginásio estadual. Ginásio estadual Dom Pedro II. Washington Luiz. Olha, eu passei por todas as fases dele. Exatamente. Washington Luiz, Dom Pedro II, CENIP, tudo que foi. Direito, mas né? é aquele lugar encantado onde eu estudei. Foi lá que eu fiz o meu ginásio, foi lá que eu fiz o meu científico. Inclusive... E como era bom, né, Carmen? Como preparava os alunos, a escola pública era uma escola de excelência, né? Nossa, para entrar, eu sou do tempo que para entrar... Eu também, fiz o exame de admissão. Tanto no Liceu quanto no CENIP, tinha que fazer um exame, tinha um cursinho de admissão. Isso, exatamente. Né? E depois tinha uma prova de seleção, uma prova bem firme, bem difícil um vestibularzinho, mesmo. Né? Exato. Quer dizer, a seleção era por competência. Então, os alunos eram alunos interessados. Em algum momento você pensou em desistir da profissão, ô Carmen? Nunca, em momento nenhum. Eu só parei quando eu me aposentei. Foram 28 anos, inclusive eu só entrei... O pessoal me pressionava sempre muito para o negócio de entrar para a vida política. E eu sempre dizia isso, sempre a minha forma de rejeitar era essa. Eu não quero fazer política de bico e nem a minha profissão de bico da política. Certo, perfeito. Então eu não quero. E aí, quando eu me aposentei, tanto que foi no ano que eu me aposentei, que o pessoal veio em cima de mim. Não, agora não tem mais objeção. Desculpa, né? Você está aposentada, você não está mais ligada à escola, a trabalho, a nada disso. Como é que você vê a relação de aluno-professor na sala de aula, ou seja, a liberdade e autoridade nos dias atuais, Carmen? Olha, eu acho que até haver liberdade e, assim, essa facilidade de comunicação...
essa distância enorme que se tirou, porque havia professores, eu não punha essa distância, eu tenho certeza. Mas havia professores que punham, né? Exato. Uma distância que você tinha, até tremia quando eles entravam em sala. Verdade, ainda me lembro da professora Elfrida. Lembra da Elfrida? Pois é. O pessoal tremia. A gente tremia. Então, eu acho que isso tem um lado positivo, tem um lado negativo. Eu acho que hoje em dia essa comunicação, essa liberdade, tudo, se ela não vier acompanhada da falta total de respeito e educação que eu vejo em alguns exemplos que me são trazidos, ou que eu vejo na imprensa e tal, eu acho que até é produtivo, porque cria um ambiente de camaradagem que acho que ajuda. As duas partes começam a interagir de uma maneira mais carinhosa, mais próxima. Acho bom. O problema é confundir, não é? Isso. Exatamente. Com falta de respeito, com agressividade. Exatamente. Isso é que eu condeno muito. E também com essa historinha, porque no tempo da gente, me dizem isso, que droga sempre houve. Eu vou te dizer, eu sou uma pessoa que eu nunca nem vi droga. Eu tô quase baixando no caixão, mas eu nunca... Tô falando para você, tô falando sério. Nunca vi, nunca... Não havia interesse em especular nem nada, né, Carmen, na nossa época. Não tinha isso, né? A droga no meu tempo era Cuba Libre. Exatamente. E olhe lá, né? E olhe lá. Só para os rapazes. Exatamente. Né? Com a sua experiência, como se pode administrar o desinteresse demonstrado hoje pelos alunos, Carmen? Porque a gente sente isso, um desinteresse tão grande em sala de aula, né? Eu, inclusive, parei de dar aula porque realmente a gente chega a um ponto que desanima, né? Desanima, realmente. Eu acho, eu não sei se hoje em dia, com a situação que é... Porque, olha, tudo tem dois lados, toda moeda tem dois lados, isso não adianta. Então, essa facilidade de comunicação, todos os alunos levarem o seu celularzinho para a aula, e o professor está falando, eles estão lá no WhatsApp, eles estão no não sei o quê, eles estão baixando música, estão fazendo isso, fazendo aquilo. É claro que você não pode prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. É a mesma coisa que dirigir e falar no celular. São duas coisas incompatíveis. Exatamente. E também assistir aula e ficar no celular. E a maioria fica mesmo. E você fala que não, eles põem debaixo da carteira. Isso é o que eu escuto todos, porque eu graças a Deus, no meu tempo não havia essa coisa para tirar a atenção do aluno, né? Exato. Se você motivasse o aluno, você tomava o aluno. Exatamente. Agora você pode até virar pirueta na sala, que você não vai ser mais interessante do que alguma coisa bem interessante que tenha na internet. Não seria talvez o caso de uma reforma, talvez também dentro dos nossos quadros escolares, dentro do nosso próprio ensino, que hoje nós temos um acesso à internet muito fácil, né? Talvez as escolas teriam que se adaptar à nova era, né? Evidente. Não adianta querer usar um padrão de 30 anos atrás numa sociedade que já está 30 anos na frente. Exato. Não tem jeito. Você tem que preparar o aluno, não é para o passado, é para o futuro. Exatamente. E agora, ele está com todos esses mecanismos na mão dele e não está sendo muito orientado como usar isso em favor dele. Ele está usando contra ele, porque deixa de aprender, deixa de ser um cidadão mais educado, deixa de respeitar seus limites e tudo, porque não tem nada que foi direcionado para um tipo de educação diferente. Hoje nós temos que reformular. Como era na nossa época, na nossa santa época. É verdade. Não, Como é que você... Não é mais.
Como você vê hoje o tipo de violência ou ameaça vinda de alunos a professores hoje, Carmen? Pois é, isso é o que mais me assusta. Isso é o que mais me assusta. A agressão, professora de braço quebrado, tiro. É porque, olha, é o que eu estou te falando, o que eu comecei a falar, depois eu fui para outro, me desvirtuei. Que no meu tempo, a droga era Cuba Libre. E que hoje em dia a droga virou uma coisa... Um modismo, né? Modismo e generalizou, né? Exato. Está em todo lugar, qualquer um consegue, é fácil, o jovem quer se mostrar. Antigamente na rua a gente apontava quem era usuário de maconha, alguma coisa assim, dizia aquele ali é maconheiro. Era um ou outro, né? Hoje em dia a gente ficavam marginalizados. Pois é, hoje em dia é o contrário, a gente aponta aquele ali é careta, não usa. Aquele não usa, né? Pois é, porque realmente a coisa degenerou, né? Degenerou. E sob efeito de droga, a pessoa está totalmente descontrolada. Exato. E eu acho que um aluno que vai para a sala sob efeito de crack ou de sei lá o que, cocaína, que cheirou um pó antes de entrar dentro de sala, ele soca uma professora, quebra o braço, dá um tiro, é capaz de qualquer coisa, porque ele está fora de controle. Exato. Não é? Realmente. Então eu atribuo, sinceramente, eu acho que a grande desgraça atual é essa vulgarização da droga e isso leva para todo o resto é uma degradação que vai levando para outras coisas. Exatamente. Eu estive vendo outro dia uma reportagem aqui na televisão dos bailes, uns bailes que eles fazem na rua, eles fazem uns bailes funk na rua. Exato. Mas eu fiquei estarrecida. Com o que acontece, né? Tirando a roupa. Exatamente. No meio da rua. Fazendo sexo. Não há mais respeito, não há mais nada. Não há mais pudor, não há mais nada. Pois é. Não é querer ser careta, não, longe disso. Mas tudo tem um limite. Exato. Carmen, vamos fazer um intervalozinho. Você continuar na linha, por favor? Continuo. A gente vai continuar o papo, já. Continuo. Imperial AM 1550. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Voltamos aos ouvintes da nossa Rádio Imperial. Nós hoje iríamos entrevistar o professor Roberto Francisco. Infelizmente, como justifiquei anteriormente, devido ao falecimento da sua filha, ele não pôde comparecer, falecimento que ocorreu no domingo passado, ele não pôde comparecer à nossa entrevista e nós estamos batendo um papo aqui com a nossa ex-secretária de Educação, com a ex-professora, de quem eu tenho muito orgulho de ter sido aluno, a nossa mestra Carmen Felicetti, a nossa imortal, né, Carmen? Fazer parte da academia é muito gostoso, né, Carmen? Pois é. Dizem que eu sou, né, imortal. Só que a minha imortalidade vai até o Quitandinha. Mas se fosse por imortalidade, meu filho, eu tô bem, porque eu sou das 3 academias, né? Pois é, beleza, né? A de letras, a de poesia e a de educação. Então eu estaria... vai ver que é por isso que eu estou aí numa luta aí contra uma doencinha muito complicada e ela não está conseguindo me vencer, não. Mas não vai vencer, não. Você ainda tem muita coisa para fazer de bom aqui. Aí que eu tenho. Exato. Ô, Carmen, até que ponto um professor pode ter autonomia para decidir sobre o conteúdo e a metodologia da disciplina que ele leciona? Olha, hoje eu estou um pouco... Você foi secretária de Educação, como é que você agia com os seus comandados? Olha, a gente tinha um plano geral, né? Que era o programa a ser cumprido, porque isso aí tem que ser mais ou menos a mesma coisa. Metodologia do MEC, para né? Poder, claro, para poder cumprir aquele conteúdo para o aluno
poder no ano seguinte acompanhar a turma e tal, né? Certo. Mas há uma certa dificuldade. Hoje em dia, e com essas lindas políticas que eu acho maravilhosas de inclusão, também deve haver bastante elasticidade, né? Porque você, numa turma com pessoas que foram incluídas e que têm dificuldades em vários níveis, o professor precisa de se adaptar, os colegas também, ajudar, se adaptar e tal, mas há um currículo mínimo, sempre há um currículo mínimo que dá base para a continuidade, senão não é possível a pessoa fazer uma sequência, né? Lógico. Para chegar a um conteúdo final quando termina aquela etapa e vai assumir uma outra etapa, né? Exato. Agora, o português é tão importante para todas as outras línguas, né, Carmen? Eu me lembro que na nossa época, nós tínhamos, se ainda não me falha a memória, eu já estou também meio esquecido, mas vamos ver lá. Nós tínhamos redação, dissertação, interpretação e descrição, né? Então, nós conseguíamos fazer isso dentro da cadeira de português. Isso. E a gente conseguia redigir um texto, descrever um texto, interpretar um texto, coisas que hoje nós não vemos mais ser feito dentro da cadeira de português. Infelizmente, talvez seria essa talvez a dificuldade dos alunos em entenderem até mesmo a própria matemática, porque se você não entende português, não sabe interpretar, não sabe mais nada. Exatamente. Às vezes o aluno sabe o cálculo, sabe todo o trajeto para chegar ao resultado, mas ele não consegue decifrar o enunciado. Não consegue entender? Ele não consegue entender, ele não consegue saber exatamente o que foi pedido. E às vezes ele chega a uma conclusão diferente porque interpretou o enunciado da questão, ele interpretou errado. Eu acho que há uma carência muito grande, mas você sabe em que eu acho que há essa carência? Na leitura. Exatamente. Eu vejo muita resistência hoje em dia do aluno, do jovem. Eu vejo, a não ser aquelas exceções raríssimas que aí vão se destacar muito mesmo, para ler. A falta da leitura é uma coisa terrível, né? É uma coisa terrível. E aí, assim... Agora, também tem uma coisa, né, Carmen? A gente estudava, a gente lia na nossa época, era Machado de Assis, né? Verdade. Carlos Drummond de Andrade, Exato, Rubem Braga, exato, né? exato. Eram pessoas realmente que tinham... Não eram aqueles que escrevem menas, né? Pois é. Porque a gente vê até no anúncio da televisão, menos é mais. Mas que é isso que menos é mais? Né? Pois é. Quer dizer, é uma coisa horrorosa um troço desse. A gente se assusta. A pessoa acaba fixando o erro. Eles fazem com uma intenção e dá justamente o contrário, que eles fixam o erro. Exatamente. Eu não entendo essa metodologia aí, não. Mas eu acho que o que falta mesmo é leitura. Agora, reconheço que é difícil estimular um jovem com todos os apelos que ele tem hoje, né, da internet, de estar ali em contato direto com qualquer pessoa do mundo inteiro e tal, ele ficar sentadinho num canto, a internet com até... um livro, não acha? Exato. Eu acho difícil. Olha, e vou até te dizer... pessoas até ligadas à minha família, jovens ligados, olha, tem que ler o livro tal. Ai, como é que eu vou fazer? Já teve um caso de uma neta minha entrar na internet, vem um resuminho, entende? Pois é, quer dizer, terrível isso, né? Aí ela falou, eu falei, não preciso mais ler, acabou, está resolvido o problema. Fulaninha, você leu o livro? Ah, avó, eu li o resuminho. Aí, naquele resuminho, quando vai ser feita uma verificação,
às vezes se sai até melhor do que a outra pessoa que lê o livro lê o inteiro. livro, exatamente. Porque no resuminho eles fixam as coisas mais importantes e que normalmente são perguntadas e tal. Então, é uma total falta de estímulo para a boa leitura, sabe? Exatamente. E mais a maneira de se escrever hoje em dia também na internet, que já criou o internatez, né? Ah, aquele negócio, que é uma coisa terrível, né? É terrível. E eu vou até te dizer, na hora que eu estou fazendo qualquer mensagem para lá, eu também boto o TB. Pois é. ABS. Exato. BJ. Exato. Você acaba entrando no time, né? Mas continuo escrevendo as minhas crônicas no jornal todo domingo. Mas é isso aí, você tem base, você teve base para isso, né? Você não vai fazer uma poesia BJ, né? É isso aí. Pois na sua opinião, Carmen, além da desvalorização, que outras causas levam ao abandono da profissão do magistério? Porque hoje estamos procurando professores com uma agulha no palheiro, né? Mas eu acho o seguinte, realmente, eu acho que o salário conta. Exato. Entendeu? Uma pessoa que não tenha uma vocação assim muito aflorada, né? Uma coisa que seja quase impossível dela rejeitar, né? Uhum. Em geral, pensa, poxa, eu vou fazer uma faculdade, eu posso fazer uma faculdade de outra coisa que há de me dar um retorno de dinheiro monetário melhor. Quer dizer, pensando com praticidade. Então, a não ser que aquilo seja realmente uma missão, que aquilo venha já no sangue da pessoa, que seja impossível dela renegar aquela vocação, aquilo tudo, o que vai acontecer? Vai acontecer que ela vai optar por alguma coisa que lhe dê um retorno financeiro melhor, né? Lógico. É natural, isso faz parte do ser humano, né? Que conselhos você daria para quem está iniciando a carreira de professor, Carmen? Eu diria que é a coisa mais maravilhosa que existe. É recompensador, né? Olha, me dá um retorno até hoje. É tão bom, é tão maravilhoso você até hoje, há tantos anos que eu já me aposentei, alunos, eu tenho um aluno que está em Brasília, eles me descobrem, tá entendendo? Pois é tão legal, né? Eles me descobrem, então eu me correspondo com ele, um aluninho que foi aluninho, hoje em dia ele é super aposentado, né? Mas assim, que foi meu aluninho lá quando estava no terceiro ginasial, quer dizer, 7ª série, né? E a gente conversa, a gente troca ideias e tal. Então, é uma amizade, é uma cumplicidade que fica para o resto da vida. Você dá um retorno tão bom, um retorno. É verdade, você veja só, outro dia eu por acaso estava na internet, aí também recebi uma mensagem pelo Dia do Professor de um ex-aluno, Carlos Lima Aires da Mota. E ele ainda dizia, meu grande mestre, não sei o quê, quer dizer, são coisas que a gente tem, sabe que cumpriu com a missão da gente, né, Carmen? Isso não tem preço. Não tem mesmo, né? Isso é uma coisa tão deliciosa. E assim... Também já tive aquele que encontrou comigo e disse assim, ô professor, tudo bem? O senhor me reprovou. Digo, não reprovei ninguém, você que se reprovou. Pois é. Mas assim, você chega num lugar... Olha, houve uma vez que, há muitos anos atrás, que a Polícia Federal estava fazendo passaporte, fez aqui em Petrópolis, no Quitandinha ali, né? Não, foi aqui na Rua Irmãos Dantas. Ah, sim. Eles não estavam fazendo ali e tal. Bom, aí eu fui com a minha irmã. Ela não tinha passaporte, eu falei, Regina, vamos lá, vou com você. Fui com ela, aí chegou lá, aí ela estava numa fila e tal, e coisa grande,
E aí, de repente, um rapaz daquele e tal, eu não reconheci, lógico, né? E eu sentada com ela, esperando assim, aquela fila. Aí ele chegou e falou assim, quem é Regina Maria Felicete? Aí ela virou e falou assim, sou eu. Nós assim falamos, ih, meu Deus, o que será que houve? Vai presa? Aí ele virou e falou assim, lá da porta, o que você é da dona Carmen Felicete? Ela falou, sou irmã. Foi minha professora. Aí ela falou assim, ela está ali. Aí a gente encontrou, abraçou. Mas é tão bom isso, né? Toda. Eu não me lembrava mais, aí ele começou a me lembrar e tal. Então, assim... a gente olha para trás e vê que realmente a vida da gente valeu a pena, né, Carmen? E aí uma coisa assim, você em todo lugar, você encontra alguém que é uma referência, que lembra de você. É verdade. Não é? É verdade. Olha, eu tenho ex-alunos que são juízes, que são promotores, que são médicos, que são engenheiros, que são advogados. Eu digo, meu Deus do céu, é uma vida, parece que a gente... Você pensa eu. Eles crescem, a gente está na mesma coisa, né? Mas né? Você pensa eu, que você foi meu aluno, pensa eu. Mas nós somos novinhos, que isso? Isso foi ontem. Eu me considero uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada, porque, olha, eu fiz o que eu quis, exatamente. Né? Porque eu escolhi a profissão. Né? É um saldo positivo entre tudo que a gente doa e tudo que a gente recebe dos alunos, né, Carmen? Isso. E assim, fiz o que eu quis, abracei a profissão que eu amava e fui feliz nessa profissão. Exato. E acho que ajudei muita gente. Lógico. Devo ter prejudicado, talvez, sem querer. Mas no saldo, o saldo é positivo e muito positivo. Nossa, mãe, eu tenho certeza disso. Durante esses anos todos, Carmen, qual o episódio da sua carreira que lhe causou assim mais emoção? Não sei. Olha, porque foram tantos. Eu fui tantas vezes assim... Fui para a ninfa de turma tantas vezes. E é um reconhecimento muito gostoso, muito né? Gostoso. Eu sempre fui, graças a Deus, sabe? A certeza que eu tenho que escolher certo é essa, porque eu sempre fui muito, muito reconhecida pelos alunos, muito afagada por eles. Ô Carmen, por que hoje existe uma grande evasão escolar? Quais são as razões para isso? Você saberia justificar uma causa para isso? Eu acho que assim, olha, droga, para mim, é uma coisa assim, que é avassaladora, acho que atrapalha em tudo. Muito, né? Mas acho que a evasão é porque muita gente está sendo o magistério não, vamos dizer, o colégio, o estímulo para estudar está sendo substituído pelas drogas, está sendo substituído pelas facilidades do mundo do crime. Exatamente. Pelos maus exemplos, né, Carmen? Pelos maus exemplos que estão aí acontecendo, né? Estão enlouquecendo a gente. Exatamente. Eu estou ficando... Não dá para ser... Porque as cifras... Apesar de que eu acho assim, sempre falei isso. Quem é capaz de pegar um alfinete de alguém, sabendo que aquele alfinete não é dele, que é de alguém, e está pegando... sabendo que está pegando um alfinete de alguém, é porque não teve chance de pegar 1 trilhão. Exatamente. Eu também digo isso. Quem pega um grão, pega 1 milhão. Não é? Né? Porque se tiver a chance de pegar 1 trilhão, vai pegar 1 trilhão. Não resta dúvida. Dentro dessa criatura já existe o ladrão. Exato. Né? Os currículos escolares deveriam ser repensados, Carmen? Eu tenho saudade do tempo. No meu tempo, é tão chato ficar falando no meu tempo. Não, mas o nosso tempo é uma referência, é a nossa referência, né? Mas olha, no meu tempo, a gente tinha canto orfeônico, fala sério. Mas meu Deus do céu, eu também peguei isso com Dona Mariazinha Guiar, olha só. Dona Mariazinha Guiar, professor Volney Guiar, tão queridos e tão lembrados. E eles...
a gente então se reunia para cantar. Olha que coisa boa, juntar os alunos para cantar. A gente sabia os hinos. Duvido que hoje em dia os alunos lá do CENIP, Pedro II, sei lá como é que chama hoje, saibam como é que é o hino de lá. Eu sei. Pois é. Não é? Então, a gente aprendia o hino, a gente cantava o hino. E nós tínhamos aulas assim... eu tive trabalhos manuais. Economia doméstica. É bom, isso eu não aula de economia doméstica. Olha que coisa boa. Mas a gente tinha aula de trabalhos manuais. Eu me lembro até hoje, o professor, não era o Naliato, não, era um outro professor que dava, eu não estou me recordando agora o nome dele, daqui a pouco pode ser que surja. Nós levávamos pedaços de madeira com serra tico-tico para a gente serrar e fazer os desenhos de folhas e etc. Quer dizer, nós tínhamos um objetivo, era aprender alguma coisa, né? Era uma lição tão boa. Você criar. Eu acho que o principal não é que você se tornasse isso ou aquilo, não, eu sou péssimo para trabalhos manuais, mas fazia. Mas fazia com que você se sentisse capaz de criar. Exatamente. Né? Exatamente. Ele estimulava em você o espírito da criação. Não é o do copiado, é você se sentir capaz de fazer alguma coisa. Fazíamos exposições e tal. Exato, os trabalhos no final do ano, era isso mesmo, era muito legal. Eu fiz muito concurso nos meus alunos, concurso de poesia, depois fazia os festivais. Exato. E estimulava muito isso, essa parte da criatividade, da pessoa saber que ela pode ser capaz de ela fazer uma coisa diferente, exato, dela produzir, dela criar. Isso eu acho importante, você sentir que na engrenagem toda você pode ser diferente, pode se destacar, pode, mesmo que não se destaque, mas você não precisa de fazer só porque todo mundo faz. Você pode fazer uma coisa diferente, boa. Nossa cidade tem assistido aí, Carmen, ao fechamento de escolas particulares tradicionais. Né? Vimos fechar aí o Santa Catarina, o Colégio Werneck, de saudosa memória, né? Agora nós estamos... O EPA, né? Que fechou também, o Bíblios. Tantos outros colégios foram fechando aí na nossa cidade. E ao que se deve isso, Carmen? Acho que muito... assim, a dificuldade financeira mesmo. Eu acho que porque é muito difícil se manter uma empresa, porque é uma empresa. Lógico. Né? A inadimplência hoje é muito grande, né, Carmen? Qualquer empresa hoje em dia é muito difícil você manter. E aí, colégio, inadimplência grande... Você não pode penalizar o aluno e não deve, não pode mesmo. E aí, para o professor, ele antes de ser dono de colégio, ele é professor. Exato. E aí entra toda aquela circunstância de não querer prejudicar, não querer, e aí a coisa vai. Acho difícil, acho que é muito difícil conciliar as duas coisas. Carmen, olha, que seja uma rede grande, exato, que já venha com uma estrutura maior, exato. Perfeito. Ô, Carmen, vamos dar um bate-bola aí, um jogo rápido no instantinho? Vamos. Então vamos lá. Jogo rápido. Rubens Bom Tempo, Carmen. Acho que está fazendo aí o governo dele. Eu não tenho acompanhado muito não, sabe? Porque eu depois que sair aí de política partidária, nem partido, eu não sou nem filiada, certo, eu não fico acompanhando. Pezão. Oi? Pezão. Tesão? É o que move o mundo. O teu governador. Devia nos dar um aumento mais significativo, a gente merece. Dilma. Olha, eu acho que ela
é honesta, mas ela está se mostrando bem incompetente. Renan Calheiros. Jesus. Eduardo Cunha. Bom, como é que é? Dick Vigarista? Aécio Neves. Eu gostava muito do avô. Tá, credo, né? Ser Eu professor gostava do é? Hein? Ser professor é? É a melhor coisa que me aconteceu na vida. E Carmen Felicete? Olha, Carmen Felicete é uma pessoa que se acha feliz, até porque no nome eu sou Feliz Sete. Pois é, exatamente. Exatamente isso. Carmen, olha, foi muito bom bater esse papo com você. Eu também. Tenho certeza achei que ótimo. nossos... Você é um amigo muito querido. E, você é recíproco e verdadeiro. Já que nós estamos falando disso, um ex-aluno exemplar, inteligente, educado. Eu sabia que você seria um grande homem. É isso. Tá? E não me enganei. Queria agradecer a você a sua participação aqui, porque te peguei de surpresa e porque também fomos pegos de surpresa. Foi ótima a nossa entrevista. Os ouvintes tenho certeza que gostaram muito de ouvir a sua opinião acerca das matérias abordadas. Não é? Batemos um papo, né? Informal, papo informal, isso é bom. Isso aí. Queria uma mensagem sua a todos os nossos ouvintes, e em especial pelo Dia do Professor que transcorreu no dia 15, próximo passado aí. Olha, aos professores eu diria, não desanimem, não desanimem. Atualmente, os obstáculos são maiores do que os louros, mas vale a pena e vale a pena. Isso é que é o mais importante. Uma profissão que só vai deixar coisa boa para o resto da vida, lembrança maravilhosa. Se eu pudesse começar de novo, eu seria de novo professora, faria o mesmo trajeto. Que bom. Muito obrigado, Carmen, mais uma vez. Obrigado aos ouvintes da nossa Rádio Imperial. Lembrando a todos a nossa campanha do glaucoma do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, em parceria com a Clínica de Olhos Dr. Tanuri, que acontecerá no dia 31 de outubro, no local do Instituto de Olhos de Petrópolis, na rua Miguel Détice, 35, esquina da rua Dr. Nelson de Saerpe, no horário de 9 às 13 horas. Compareçam, é de graça, o atendimento vai ser por ordem de chegada, não tem problema nenhum, todos serão atendidos, né? Então gostaríamos de convidar a todos para participarem, todos os ouvintes, para participarem desta campanha. Se eu tivesse um minuto, eu falaria. Pode falar. Posso falar? Pode. Eu tenho um glaucoma horroroso, invasidíssimo, uma coisa horrível, que eu tenho que pingar 5 remédios por dia. E eu só descobri por acaso. Pois é, que é uma doença silenciosa, né, Carmen? Quando eu descobri, já estava muito... avançado. Meus nervos ópticos já estavam praticamente destruídos. Então, é uma coisa que você não tem sintoma. Exatamente. Você tem que ir atrás e vai atrás mesmo. Isso. Porque senão fica cego num minuto. Exatamente. Então é para isso que nós estamos fazendo essa campanha e convoco aí a nossa população, a nossa comunidade, de graça, é 0800, não se cobra absolutamente nada. Beleza. Então vamos lá participar dessa campanha. Um abraço a todos e até o nosso sábado que vem, quando aqui estaremos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, um programa do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Agora nós teremos o Plantão Imperial com o Jefferson Marques. E em seguida, o show do Roberto com a voz de Petrópolis, o nosso amigo Jorge Luiz. Um abraço a todos os ouvintes e até lá. Fui!